Fala, time! Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificações para ser o primeiro a ficar sabendo quando eu subir vídeo aqui no canal. Boa resenha, vamos! É até interessante e curioso porque eu sempre joguei futsal até meus 15 anos aproximadamente. E na minha cidade tem um time que chama São Lucas, que é muito tradicional no futsal no Paraná, mas muito. Paraná. E no Paraná é muito forte o futsal, né? Então eu fiz futsal a vida inteira, mas sem tanta objeção de ir pro campo e ser aquele jogador que eu vi na televisão. Eu não tinha tanto essa objeção. Não tinha tanta pretensão? Só que eu sempre fui um jogador ali que estava ali. Nunca fui o craque do time, mas eu estava convivendo com eles. Eu fui o nota 7, o mediano persistente, o cara que chega. Eu fui esse cara. E quando chegou o momento que eu falei, pô, futsal acho que não vai dar mais, eu tenho que ir pros estudos, qual é que é? E eu morava numa cidade muito distante da capital. Então a gente não tem tanta oportunidade para sair fazendo testes, para, sei lá, fazer uma peneirada. Não tem tantas oportunidades. Poucos olheiros vão lá fisgar alguém. Então você tem que sair realmente. E aonde meu primeiro contato foi com um time lá da região, que eu fui fazer um teste de campo mesmo. Não deu certo, né? Normal. Primeira vez que fui lá, tudo. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com o campo, com espaço grande, né? Ali eu era o meio campo, camisa 8, 10 ali. Então eu ainda não tinha tanta afinidade com o gramado. Isso com 15 anos. E aí eu comecei a entrar num time da minha cidade de campo. Chama Paranavaí Atlético Clube, no campo. Então você começa a treinar campo, você começa a disputar umas competições, mas assim, muito amador. Ainda era muito amador. Não era um time profissional. Quantos anos você tinha aí? 16 anos. E aí eu começo a fazer algumas peneiradas fora. Até que eu consigo passar lá no Joinville. E assim, sem fazer base mesmo, tá? Fui pra Joinville, passei, fiquei 3 meses, não joguei nenhum jogo. Isso já com 16 para 17. Aí eu volto e aí eu falo, bom, acho que eu quero isso aqui mesmo. E aí, só que eu não tinha um time para me apoiar. Eu tinha aquele time amador da minha cidade para manter fisicamente bem. Mas você não aprende fundamentos, aquela coisa de base. E aí eu consigo um teste no Paraná Clube. Quando eu faço inscrição no Paraná Clube, eu chego lá no Paraná Clube e tinha, se eu não me engano, uns 180 atletas, né? Vou arredondar para 200 para facilitar. E até gosto de contar essa história, porque foi nesse exato momento que eu comecei a entender que a minha inteligência seria muito mais vantajosa do que a minha qualidade, sem saber. O que eu fiz? De 180 atletas, vou falar 200 atletas, eu fiz inscrição como meio campo. Até então era meio campo. Camisa 10. O cara jogava de 10. Achava, né? Só que lá, muitos atletas, o que eles fizeram? Colocou todo mundo lá no círculo militar numa arquibancada, com um megafone eles começaram a falar. Os goleiros, vêm para um lado. Os zagueiros, vêm para o outro. Porque eles iam dividir para montar os times e ia ficar o dia inteiro fazendo coletivo, né? Para os olheiros verem, né? Então ele chamou os goleiros para um lado, os zagueiros para o outro, os atacantes foi para frente. E aí ficou, sei lá, uns 100 atletas, que eram o meia e o volante. Todo mundo queria ser meia. E aí a gente fica sentado esperando anunciar. Quem que é meia, vem pro lado. E todo mundo foi levantando e foi para lá. Na hora que eu fiz esse movimento de levantar, eu olhei pro lado e vi que ficou só 4 caras sentados. Que seriam os 4 volantes. Você falou para uma oportunidade. Instintamente eu sentei. E aí eu fiz o teste como volante. Dos 200, passou 2. Eu e o Rodrigo Pimpão, que foi um atacante. Então, e ali eu usei uma estratégia de vencer a concorrência diferente, porque tinha menos concorrência como volante. Meia tinha 80 moleques para disputar como meia. Muito possivelmente eu não ia ter a oportunidade de ser visto, porque a gente fez lá uns 5, 6 jogos durante o dia. Eu, como volante, joguei todos, porque não tinha outros. Se eu fosse meia, talvez eu jogar foi visto mais vezes. Fui visto mais vezes, chamou mais atenção. Então, aí eu fui e passei. Aí eu fiquei no Paraná Clube, mas fiquei também 6 meses. Fomos campeão dos juniores. Aí você já jogou? Não. Fui campeão sub-20, invicto no Paraná. E eu joguei por 35 minutos, que foi o último jogo onde nós já éramos campeões e eu entrei no segundo tempo. Então, depois dali, o que acontece? E eu vou chegar na base. Aí eu já tô com idade já quase estourando, 18 anos ali, né? Já meio que na finaleira. Você começa a bater o medo. E aí eu conheci um amigo, conheci o outro, que chegou no César Sampaio, que ele me deu a oportunidade, eu vim para São Paulo, ele fez um catadão na copinha, colocou todo mundo em Taboão da Serra, montamos um time de um dia e fizemos amistoso com Palmeiras, com São Paulo,
um time de empresário, para eles verem quem que vingava. E eu vinguei. Só que dali eu fui direto pro Rio Claro, porque eu fiz teste no Palmeiras, no São Paulo não passei. E o César Sampaio me levando. Pô, o César Sampaio ele poderia ter a força de não, vai ficar no Palmeiras, vai ficar no São Paulo. E ali veio a primeira lição dele. Ele falou, Danilo, eu não vou usar minha influência. Vai ser a sua performance, a sua capacidade. Eu te faço abrir portas para você se provar. Se você não passar, é porque você não tá pronto. Sim. E eu não passei no Palmeiras e não passei no São Paulo, no Sub-20. E aí ele falou assim, vamos pro Rio Claro, porque lá eu sou diretor e você começa devagarzinho. Então, eu já me profissionalizei com 18 para 19 anos. Então, a minha base, eu fiz um jogo e meio, que foi um jogo pelo Joinville e 35 minutos pelo Paraná Clube. Então, eu não tive, de fato, base. E mesmo assim, eu consegui chegar. Você não viveu a boa estrutura, não né? vivia boa estrutura. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Tem muito atleta que ele joga 10 anos na base, no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, e ele é dispensado ali na transição 17, 20 profissional. E ele desiste do esporte. Porque aí ele vai pro Rio Claro. Ele estava acostumado com alto padrão, com camiseta grande. Um monte de profissionais, estrutura, sim, alimentação, etc. E agora ele vai ter que se provar, porque futebol... E sabe por que eu acho que eu consegui passar essa barreira? Porque eu também ajudo alguns atletas na transição, que para mim é a transição, é a parte mais difícil do futebol. É porque eu sempre tive muita consciência e muita humildade de saber que eu não era o melhor do time. Eu nunca bati no peito e falei assim, eu sou o cara e eu consigo controlar tudo, eu consigo dominar tudo e eu sou o fodão. Não, nunca. Fui muito pé no chão em saber que para eu conquistar um espaço, eu tinha que aprender com os detalhes. Eu tinha que ser resiliente, eu tinha que treinar mais, eu tinha que ser muito mais pelo esforço do que pelo talento. E na transição, o esforço ganha do talento. Porque senão o talentoso fica igual esse que você falou, ficou a base inteira em time grande. Na hora que ele vai se provar no profissional, é muito desafio, é muita novidade, é muita diferença. E ele não se preparou com esforço. Ele levou a base inteira dele, joga um time grande, sou seleção de base, sou o cara, eu já tenho empresário, eu já tenho patrocínio, eu já ganho um saláriozinho. Ele não se atenta à dificuldade, a aprender na unha. E o cara que é meia boca, que talvez eu reserva, aquele tem que se matar para ganhar espaço. É. Ele cria muito mais resistência jovem. E quando vai para a transição, soa mais natural. Eu senti isso. Na minha carreira foi isso, porque eu tive que aprender com os detalhes. Eu tive que cavar espaço para poder jogar. E quando eu bato no profissional, eu não me iludo. Eu começo já a ter uma consciência mais tranquila, saber que é outro nível. Não vislumbra. Tô agora jogando com adultos de 35 anos, de 30 e não mais só com moleque da minha idade. O nível físico é diferente. Então eu começo a aprender detalhes que na base não aprendia, porque eu não era o cara da base. E todo mundo que da base que eu não jogava, que era titular, que era de seleção, nenhum vingou. Todos pararam ali pela metade. Tentaram profissional e parou, porque foi iludido. Então essa transição ela é muito poderosa. Outra coisa também, das suas características, você é um cara flexível, né? Eu, por exemplo, eu não sabia que você começou de volante. Uhum. Eu lembrava de você de lateral esquerdo e depois de zagueiro, né? E isso também é importante falar, porque muitos pais acompanham aqui o podcast. E às vezes no Sub-13, o técnico lá, de clube grande, troca de posição, o pai fica inconformado. Não, ele era meu filho é centroavante. Tal. Então você sempre foi esse cara inteligente, né? De aproveitar a oportunidade. Foi legal. Eu acho que eu acabei aceitando assim muito conselho, né? Lógico, gostaria de jogar de meio campo, mas muito. Só que não é à toa que o destino foi me jogando por um lado. Vou falar que eu sou perna de pau, né? Que não dava pra jogar. Mas eu tive muita consciência do que? Na verdade, eu fui volante, até no Rio Claro, disputei Paulistão como volante. Eu fui contratado pra Ucrânia como volante. Ô Danilo, quanto que você ganhava lá no... Você tinha quantos anos e quanto que você ganhava no Rio Claro? No Rio Claro, meu primeiro contrato foi R$650, com 19 anos. Aí eu renovei por 1.200. Esse foi meu salário no Brasil. E aí eu faço o Paulistão em 2010. Nosso time rebaixa. Mas eu faço um bom Paulistão, na época que tinham Neymar e o Ganso no Santos, o Ronaldo e o Roberto Carlos no Corinthians. O campeonato foi muito forte. Nosso time rebaixa, Rio Claro. Mas eu chamo a atenção. Então eu saio do vestiário do Pacaembu, que foi um dos últimos jogos, e um cara me aborda no vestiário. Ele fora do vestiário, que era esse cara da Ucrânia, junto com o meu empresário, falou, eu quero te levar lá pra fora, fazer um teste, tal. E eu chego lá como volante, e ele vê que eu
ia ser difícil de adaptar, porque na Europa o volante geralmente é um cara mais experiente, é o cara que tem mais comunicação com o time, é um cara que tem mais bagagem, e eu só tinha 20 anos de idade. Não ia dar certo. Então o que ele faz? Ele falou, Danilo, eu acho que pelo seu perfil, sua altura, você tem passada larga, você tem um bom passe, eu acho que na lateral você não quer testar ali? E eu acabei indo, eu aceitei. E realmente eu vi que assim, não era que era fácil, mas era menos complicado do que no meio campo. No meio campo você tem que ter um olhar 360 graus. Sim. Na lateral, eu tenho o zagueiro do meu lado e o atacante na minha frente. E a lateral para fora. Então eu jogo em L. Sim. Meu jogo é em L. Então, em teoria, eu não preciso ficar olhando para trás. O meu jogo é em L. Eu tenho uma visão periférica do jogo inteiro. O meio campo volante, ele tem que ficar olhando para todos os lados. Então o cara tem que ter muito mais jogo de equilíbrio, pescoço e situação antecipada, né, do que de fato jogar. E isso eu não tinha tanto isso. Então, com o detalhe que o treinador percebeu em mim, me auxiliou e me facilitou na minha carreira. Então, pro pai que quer ter uma indicação, que acha que o filho é o craque que tem que ser a camisa 10, tem um profissional lá que trabalha com atletas e jovens, que é o técnico, que ele tem uma percepção do que seu filho pode ser. Fala, meu jogador, se inscreve no canal, curte, compartilha e me ajuda a fazer esse golaço de 1000 inscritos. Vamos!